Nós não viemos aqui para ouvir voz de homens, mas a voz do Espírito, porque é ela que nos transforma, ela que nos molda, ela que nos leva a conhecer a vontade que é perfeita, agradável do Senhor para nós. Pai, fala conosco nessa noite. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração para receber a Tua santa palavra. Por isso, ó Deus, nos confronta com a Tua luz. Pai, porque diante da Tua luz nós nos enxergamos e podemos ser transformados. Por isso eu te peço, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, o que está escrito aí na sua Bíblia? Jamais o quê? Você crê que isso é palavra de Deus? Não, você crê mesmo? Então por que você pede perdão pelos seus pecados todo dia? Porque a Bíblia está dizendo que Deus não se lembra. Tá ou não está? Nós precisamos entender. Então eu estou compartilhando isso com você tem 3 semanas. Por quê? Porque muitas pessoas acham que falar sobre perdão é algo para novo convertido. É uma palavra muito rasa. Mas eu tenho certeza que você nunca ouviu o que eu estou falando aqui nesses domingos. E hoje então, provavelmente corre o risco de você não voltar domingo que vem. Porque hoje eu vou falar de uma maneira muito mais profunda a respeito disso. Porque nós fomos doutrinados. Então eu falei semana passada, nada contra. Muitas pessoas chegam na igreja e já chegam ajoelhando na cadeira. Mas por que você faz isso? Por que você se ajoelha? Nada contra ajoelhar, mas o porquê faz toda a diferença. Por que todos os dias você se ajoelha na sua cama ou antes de dormir, você pede perdão por todos os seus pecados? Na verdade você não pede por todos. Você pede por aqueles que você se lembra. E aí você foi ensinado o quê? Não, aqueles que você não se lembra, Deus não leva em conta. Como assim Deus não leva em conta? Se Deus leva em conta um, Deus leva em conta todos. Então muitas vezes nós fazemos coisas porque nós fomos doutrinados de uma maneira errada. Nós fomos ensinados de uma maneira errada. Porque a palavra do Senhor diz que quando você se arrepende, Deus pega os seus pecados e lança no mar do quê? Do esquecimento. Você crê que quando Cristo morreu na cruz, Cristo morreu para perdoar quais pecados seus? Quantos? Todos. Você crê nisso? Presta atenção. Se Cristo morreu para perdoar todos os seus pecados, você crê que foram todos? Os de ontem que você cometeu foi perdoado, sim ou não? E os que você cometeu hoje? E os que você vai cometer amanhã? Certeza? Essa é a obra completa do Calvário. Cristo morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Essa é a verdade do Evangelho. Agora presta atenção, quando eu não entendo isso, e quando eu não tenho revelação disso, eu não vou viver a vida cristã que Deus projetou para mim. Porque se eu não acredito que Deus me perdoou de uma maneira completa, quando você chega aqui no culto para adorar, para orar, você não consegue erguer as mãos. Por quê? Tem pecado na minha vida. Quando você bate o carro, então ontem o David estava voltando da cela, bateu o carro. Domingo, o Vinícius estava indo para o encontro, bateu o carro. E aí às vezes pode encontrar com o irmãozinho, o que o irmãozinho fala? Olha a brecha. Será que isso não é brecha, não? Será que isso não é porque você está vivendo uma vida no pecado, não? Vamos supor, pode ser que ele esteja vivendo no pecado. Mas o que aconteceu com esse pecado de lá na cruz do Calvário? Certeza? Você precisa ter certeza disso. Porque quando você tem certeza, isso gera fé no seu coração. Mas qual que é o receio? Pastor, então se eu estou perdoado, o que vai me impedir de pecar? Tem algo que chama novo nascimento. Você recebeu uma natureza divina dentro de você. E você tem um Espírito Santo dentro de você. Que quando você... É interessante, eu vou falar sobre isso. Quando você peca agora, você não peca nas trevas. Sabia disso? Você peca na luz. Quando você cai, você não cai fora da arca. Você cai dentro da arca. Quando você peca, Deus não se aparta de você. Porque você foi unido ao Espírito de Deus. Então quando você peca, Deus está do seu lado. Por isso que o pecado para o crente, desculpa a expressão, é uma desgraça. Para o ímpio não, ele tem graça, mas para o pecado, para o crente não tem graça, porque Deus está junto com você. Mesma coisa, você acha que tem graça uma mulher trair o marido, ou o marido trair a mulher, com a mulher vendo do lado? Não tem, o pecado perde a graça. Mas não é a sua mulher, não é o seu marido que está vendo, Deus está com você. Por isso que o pecado mais não faz parte mais da sua história. Agora, o que vai levar você a vencer o pecado, não é você se sentir condenado todos os dias, é você se sentir perdoado. Então a palavra do Senhor diz que
uma mulher muito pecadora, Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão. E aí uma mulher muito pecadora estava lá lavando os pés de Jesus com o cabelo, regando com as lágrimas, e Simão ficou preocupado, porque a Bíblia fala que a mulher era muito pecadora. E aí Simão então fala, se Jesus soubesse quem era essa mulher, Jesus não estava deixando essa mulher fazer isso. Jesus percebendo, fala o quê? Simão, conta uma história para ele. Tinha um rapaz que estava devendo R$1 milhão para o credor. E o outro estava devendo R$100. Os dois perdoaram a dívida. Qual desses vai ser mais amado? Aquele que perdoou a maior dívida ou a menor? Simão falou, claro, aquele que perdoou a maior dívida. Jesus falou o quê? Pois é assim que funciona. Aquele que é muito perdoado, é isso que está na Bíblia, lá em Lucas. Esse muito ama. Sabe quando você vai amar muito mais o Senhor? Quando você descobriu o tanto que você foi perdoado. Você não vai amar mais o dia que você descobrir que você é um pecador miserável, condenado. Não. Você vai amar mais a Deus o dia que você entendeu tanto que você foi perdoado. Isso vai constranger todos os dias da sua vida. Então o perdão não é algo simples. Porque a palavra do Senhor fala, lá em Hebreus 8:12, que os nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Mas pastor, a palavra do Senhor não diz que... Lá projeta para mim, 1 João capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz o que lá em 1 João capítulo 1, versículo 9? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo, pastor? A Bíblia está dizendo, se eu confesso, aí você acredita o quê? Se você só é perdoado se você confessar. Agora, eu falei isso já. Confessar é você admitir que você não é certinho. Confessar não é você pedir perdão. Confessar é você admitir, eu sou falho, eu erro. Inclusive eu errei hoje. Isso é confessar. Confessar é bom. Confessar não tem problema. Mas nós precisamos entender que não tem mais condenação de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Quando eu falo que não tem mais condenação, não tem mais maldição. Então o Márcio estava falando de oferta aqui. Por que muitas pessoas são dizimistas fiéis? Porque fazem com medo. Não, eu vou ofertar, porque você aprendeu o quê? Se você não der aqui, você dá no hospital. Se você não ofertar aqui, você vai dar lá na oficina. Isso é voz do diabo para você. Ah, pastor, mas não tem maldição sobre a minha vida? Para que Cristo morreu na cruz? A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 3:3 que Cristo morreu para nos resgatar da maldição da lei. Cristo morreu para tirar a maldição de cima de você. Então lá na cruz a Bíblia diz que Ele se tornou maldição em nosso lugar. Então há mais maldição sobre a sua vida? Não há. Pastor, mas então o que tem quando eu peco? Diante de Deus você está perdoado. Mas domingo eu falei o quê? Uma coisa é não ter maldição, outra coisa é você colher as consequências daquilo que você plantou. Então você traiu sua mulher. Deus te perdoou, sim ou não? Mas há garantias que a sua mulher vai te perdoar? Não, não há. Isso é o que? É a consequência do pecado. Isso é a consequência, é a escolha que você fez. Então toda escolha tem uma reação. Então muitas vezes nós vivemos uma vida cristã com hipocrisia. Pastor, o que é viver uma vida cristã com hipocrisia? É você chegar diante de Deus se achando um miserável pecador. Porque diante de Deus você não é mais, você foi justificado pela fé, a Bíblia diz. E aí quando você chega diante de Deus, se achando o pior dos pecadores, isso insulta, ofende a obra do Calvário. Por quê? Porque você foi completamente lavado pelo sangue. Você foi completamente justificado pelo sangue. E aí muitas vezes nós fazemos a oração de Davi, né? Lá no Salmo 50, não me repulses da sua presença, nem me retires do teu Santo Espírito Santo. Mas essa não é oração para você mais, meu irmão. Porque hoje você é templo de Deus, você é morada de Deus. Deus não vai embora mais. Deixa eu te dizer, quando nós acabamos o culto aqui, Deus não fica aqui nesse lugar e você vai embora sozinho, não. Ele vai com você, porque você foi unido ao Senhor. Então Deus, Ele não vai se apartar de você mais. Então quando eu chego diante de Deus, eu chego diante do meu Pai, achando que eu sou o miserável pecador, eu estou insultando o Senhor. Isso é hipocrisia. Hipocrisia, na verdade, é você chegar diante de Deus da maneira como você não é. Então, olha aqui para mim. Alguém que se tornou filho de Deus, foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando ele chega diante de Deus como um miserável pecador, isso é hipocrisia, porque ele não é.
diante de Deus ele é santo, ele é lavado, ele é justificado pelo sangue de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas também quando um ímpio chega diante de Deus como um filho, isso é hipocrisia, isso insulta a Deus, porque ele não é filho. Ele não é filho. Filho é somente aqueles que receberam Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz isso. Então nós precisamos ter revelação. O que a obra do Calvário construiu na nossa vida? Ah, pastor, então eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Se Deus não se lembra, por que você vai ficar lembrando? Eu sei que é muito mais fácil chegar aqui no culto e ficar lembrando o seu pecado. Eu sei que é muito mais fácil chegar aqui e fazer 7 passos. Por que a sua oração não é ouvida? Mas lá, o que vai adiantar você saber que a sua oração não é ouvida? À medida que eu falo aqui, você vai falar, é verdade, nem eu escutaria uma oração dessa. Eu preciso mostrar para você por que Deus te ouve. É porque que você é aceito, é porque que hoje você pode ser abençoado. E tudo isso é por causa que Cristo pagou o preço completo, absoluto no nosso lugar. No nosso lugar. Então muitas vezes nós temos uma mentalidade errada. Muitas vezes nós temos uma mentalidade errada. Semana passada eu falei, então, Pedro, por exemplo, lá em Pedro diz o quê? Marido, tratai a sua mulher com dignidade, tratando ela como a parte mais frágil do corpo. Por quê? Porque se vocês estiverem brigados, as orações vão ficar interrompidas. Eu já preguei isso. Que quando você está brigado com a sua mulher, Deus coloca um teto de bronze no seu quarto. Mas irmãos, cá entre nós, se Deus te ouvir só o dia que você está bem, com benzinho, você não vai ser ouvido todos os dias. Estou certo ou estou errado? Pelo menos lá em casa eu sei. A minha mulher não fica contente comigo todos os dias e nem eu com ela. Verdade. Você precisa entender isso. Deus ele não te ouve porque você está bem com a sua mulher ou com o seu marido. Deus te ouve porque você foi aproximado pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz. E hoje você pode entrar confiadamente, ousadamente na presença do Senhor. Então o que Pedro está dizendo? É que quando você briga com a sua mulher, você não ora. Então Pedro ali está ensinando o marido e a mulher a viver junto. Olha, viva a vida junto, porque vocês fazem parte da mesma graça. Trata ela com dignidade, como parte mais frágil do corpo. Porque se vocês brigarem, vocês não vão orar. Você ora com a sua mulher quando você está brigado com ela? Não. Você não ora com seu marido quando ele não fez o que você pediu. Você não ora. Então é isso que Pedro está falando, vocês vão parar de orar juntos. E aí quando vocês param de orar, vocês não vão pedir, porque vocês não pedem, vocês não vão receber. Mas não é que Deus fechou o céu sobre a sua vida. Ah, pastor, mas esse foi um dos textos que eu compartilhei. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, projeta para mim, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Está vendo, pastor? A Bíblia está dizendo que eu preciso confessar o meu pecado por irmão. Falei isso no primeiro domingo. Então o católico confessa para o padre, mas o crente ajoelha no pé da cama, ou confessa para o pastor. Pastor, o que a Bíblia está dizendo? Que eu vou ser perdoado quando eu confesso? Não. Lembra de algo aqui? Tem pecado que você comete, que ele abate a sua alma. Então estou dando um exemplo aqui da traição. O marido trai uma mulher. O que ele vai ficar com medo de perder a família? Isso vai trazer um abatimento de alma na vida dele. O que a Bíblia está dizendo? Faz o seguinte, você está abatido, procura um irmão mais maduro, conversa com ele, para que ele possa orar com você e você possa se animar, você possa resolver essa situação. A Bíblia não está dizendo, se você não confessar para o seu irmão, você não vai ser perdoado. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que quando você confessa, essa carga que você traz por causa da consequência do seu pecado, vai ser tirada dos seus ombros. Você vai ser livre dela. E você vai poder avançar e resolver o problema. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui a Bíblia não está dizendo que você precisa ir no pastor confessar para você ser perdoado. Por quê? Porque você já foi perdoado na cruz do Calvário. Você já foi perdoado na cruz do Calvário. E o perdão lá foi completo, foi absoluto, foi total, total. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor da maneira que de fato é. Porque senão nós vivemos uma vida cristã cheia de fardo. Irmãos, quantos filhos de Deus vivem uma vida cheia de peso, achando que Deus não ouve as suas orações porque ele erra, achando que agora ele não é abençoado, que tem maldição e hereditário e tudo na vida dele, e por causa dos erros dele ele não vai ser abençoado. Mas isso tudo por quê?
Porque ensinaram de maneira errada para ele. Que ele só é perdoado se ele confessar. Que ele só é perdoado se ele pedir perdão todos os dias. Se não pedir perdão todos os dias, Deus não perdoa. Se é assim, irmãos, a obra de Deus não foi eficaz. A obra do Calvário não foi suficiente. Não foi suficiente. Então nós precisamos realmente entender o que a palavra do Senhor diz. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor fala que nós devemos arrepender. Essa é outra palavrinha muito mal interpretada no meio evangélico. Muito mal interpretada. Nós precisamos entender o que é de fato arrependimento. Pastor, eu não tenho que arrepender? Então se o cara pecou, ele não tem que chorar até secar? Porque na verdade as pessoas acham que arrependimento é você chorar. Eu não sou contra arrependimento. Eu não sou contra. Por quê? Porque arrependimento é ótimo. E é tão interessante porque a Bíblia fala que Deus se arrepende. Agora olha aqui para mim. Se arrependimento tem a ver com pecado, por que Deus se arrependeu? Deus nunca pecou. Então presta atenção nisso. Arrependimento nem sempre tem a ver com pecado. Arrependimento muitas vezes não tem a ver com o pecado. Porque para muitos o arrependimento é sentir dor pelo pecado. E aí você tem que chorar pelo pecado. Você tem que ficar angustiado pelo pecado. E aí você tem que sentir uma tristeza profunda pelo pecado. E aí se não houver isso, não houve arrependimento. Confesso e me arrependo, eu já preguei isso. Já preguei, quantas vezes eu já falei isso? Você precisa sentir dor pelo seu pecado. Irmãos, isso é muita humilhação. O cara já vem porque está na lama. E aí você tem que jogar um balde de lama nele ainda e tacar a pá por cima. Então nós precisamos entender qual que é o arrependimento bíblico de fato. O que na verdade é o arrependimento? Porque presta atenção aqui. Arrependimento é metanoia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é metanoia. É uma mudança de mentalidade. É você mudar a sua maneira como você pensava. Como você pensava. Então, olha aqui. O Ítalo é espírita. Se você é espírita, fique em paz. Tem nada contra você não, tá? Mas o Ítalo é espírita. E aí eu chego para ele e o Ítalo fala, ó, pastor, eu acredito o seguinte, que para eu me evoluir, para eu conquistar o céu, a eternidade, eu tenho que fazer boas obras. Então eu tenho que ajudar o pobre, eu tenho que dar sopão, eu tenho que ajudar o necessitado, porque a salvação ela vai ser por obras. E aí eu mostro por A mais B, eu falo, você é salvo pela graça, mediante a fé. A Bíblia fala que isso não tem nada a ver com você, é um presente de Deus. E aí quando você confessa Jesus, você é salvo. Seu nome é escrito no livro da vida. Você creu em Jesus, você se tornou filho. E aí ele entende isso. Ele fala, uau, mas é assim mesmo? O que houve na vida dele? Houve arrependimento. Mas o arrependimento, ele vem com choro? Não, às vezes ele vai ficar alegre. Fala, rapaz, eu estava dando tudo para os pobres, agora eu não preciso dar mais. Ele vai trazer alegria. Ele teve um arrependimento, mas o arrependimento produziu choro? Não, produziu alegria. Então, o arrependimento tem a ver com choro? Não tem. Não tem. O arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. Mentalidade. Mas o que muitos pregadores falam? Se não chorou, não arrependeu. Se não foi gemendo e chorando, igual aquela música, né? Vai chorando, geme e chora. Se não foi assim, não valeu. Porque tem que ter choro, tem que ter lágrima, tem que sentir dor. Quem falou isso? Quem falou isso? Vamos ler um texto que a palavra do Senhor fala sobre arrependimento? Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos então? Então presta atenção aqui, depois que eles foram cheios do Espírito, Pedro começou a pregar para eles, para os judeus. Olha, vocês mataram Jesus. Jesus foi crucificado por causa de vocês. E aí a palavra do Senhor fala, e aí Pedro começou a falar, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar o perdido. E vocês mataram, vocês não creram nele. A Bíblia fala que eles compungiram o coração, ou seja, o coração ficou apertado. E eles viraram e falaram, ô Pedro, então o que eu vou fazer agora? Olha o texto adiante, passa para frente. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então presta atenção aqui.
Pedro falou o quê? Vocês precisam se arrepender. Vocês vão chorar todo mundo, enquanto não chorar não foi perdoado. Não, Pedro falou o seguinte: vocês precisam mudar de ideia em relação a Jesus. Por quê? Por que Pedro falou isso, irmãos? Qual que é a ideia que os judeus tinham de Jesus? O que os judeus pensavam a respeito de Jesus? Então, os judeus achavam que Jesus era apenas um galileu, um agitador das multidões. Os judeus achavam que Jesus era apenas mais uma pessoa, que estava ali para fazer montinho, para fazer bagunça. Essa era a ideia que os judeus tinham a respeito de Jesus. E o que Pedro falou para eles? Vocês precisam se arrepender. Na verdade, o que é isso? Vocês precisam mudar a sua ideia, a sua concepção, a sua mentalidade a respeito de quem é Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro arrependimento que os judeus tiveram. E a Bíblia fala então, e Pedro falou: olha, vocês precisam se arrepender. E aí quando vocês se arrepender, quando vocês mudarem a sua ideia a respeito de Jesus, vocês vão ser batizados. Os seus pecados vão ser perdoados, porque agora você mudou a sua mentalidade a respeito de quem é Cristo. Você entendeu que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí você precisa crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. E eles se arrependeram. A Bíblia fala que quase 3.000 pessoas foram batizados. Esse é o arrependimento de Pedro, não tem nada a ver com lágrima, não tem nada a ver com dor pelo pecado, porque nós precisamos entender. E olha aqui, às vezes não vai ter nem arrependimento. Não vou ler com você, mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, depois você pode ler, da conversão de Cornélio. O que Pedro falou para ele? Nada, não falou, você precisa se arrepender, não. Você só precisa crer em Jesus. Ele creu em Jesus e foi cheio do Espírito. A Bíblia fala que eles estavam falando ainda, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e a sua casa. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento, porque eles já tinham uma mentalidade correta a respeito de Jesus. Então presta atenção, arrependimento muitas vezes não vem com lágrimas. Pode ser que venha também, mas não confunda arrependimento com emoções, com lágrimas, porque arrependimento é você mudar a sua mentalidade a respeito de Cristo, ou a respeito de qualquer outra coisa. Então o que eu estou pregando aqui nesses dias? Eu estou pregando a respeito do perdão, e a sua mentalidade está sendo transformada, está havendo um arrependimento. Por quê? Porque a sua mente está sendo transformada, você está pensando de outra maneira. Eu lembro uma vez que me perguntaram: pastor, lá na sua igreja o senhor não prega arrependimento de pecado, não? Eu falei: depende do que é arrependimento, porque às vezes arrependimento é eu falar que Deus está querendo te mandar para o inferno, mas isso é mentira. Deus não está querendo te mandar para o inferno, Deus quer te levar para o céu. Então o arrependimento que eu prego é esse. A pessoa chega aqui achando que Deus quer matar, eu mostro para ela que na verdade Deus quer abençoar ela. Esse é o arrependimento genuíno. Esse tipo de arrependimento eu prego. Agora o arrependimento que Deus quer mandar para o inferno, irmão, vê lá se Deus quer mandar a gente para o inferno. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para homem. Não foi. Mas muitas vezes nós pregamos isso. Muitas vezes isso é ensinado. Por quê? Porque nós temos crenças erradas. Crenças erradas. Então o arrependimento é o ato de você mudar a ideia, e você crer de uma maneira diferente. Diferente. Então os judeus precisavam o quê? Crer que Jesus era o Messias. Crer que Jesus era aquele que tira o pecado do mundo. Então quando a opinião é mudada a respeito de Deus, há arrependimento na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vamos então para um texto que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Isso aqui é o que eu quero me deter bastante, porque foi Jesus que ensinou. Pastor, o senhor está falando que não precisa mais pedir perdão pelos pecados, mas Jesus mesmo ensinou a gente a orar assim. E agora? Então presta atenção, se Jesus está falando, tem importância, tem muita relevância. Agora nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Então Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ali ensina a oração do Pai Nosso. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Sempre que você for estudar a palavra do Senhor, não pegue apenas um texto, observe o contexto dele. Então esse texto ele começa na verdade lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus ali começa a ensinar o sermão da montanha. Eu não vou ler com você, mas quando você chegar na sua casa você pode ler. A Bíblia fala que Jesus estava vendo as multidões, porque as multidões estavam junto de Jesus sempre. Jesus ele começa a ensinar para os discípulos. Então olha aqui para mim, Jesus começa a falar para os discípulos
mas as multidões estavam juntas. Amém ou não? E aí Jesus ensina como que deve orar, como que deve ofertar, como que deve jejuar. E aqui no capítulo 6, no versículo 9, Jesus fala, olha, e quando você for orar, você vai orar assim. E aí a Bíblia diz o quê? Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. É tão interessante porque no versículo 15, Jesus explica algo. Então, Jesus está ensinando aqui a orar. Quais que são as doutrinas em relação a isso? Então, a maioria dos pregadores que pregam graça, eles ensinam que, o que está lá em Gálatas capítulo 4, que Jesus, ele veio na lei. Projeta para mim, Gálatas 4:4, se eu não estiver enganado. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Então, os pregadores que pregam, a maioria dos pregadores que pregam graça, a respeito de graça, eles creem dessa maneira. Por que que Jesus falou que nós só iríamos ser perdoados se nós confessássemos os nossos pecados? Porque Jesus, ele veio na lei. Ou seja, não tinha acontecido ali a nova aliança. Então eles creem o quê? Que a nova aliança ela só aconteceu depois que Jesus Cristo pegou o pão, partiu e ceou com os discípulos. E aí dali daquele momento ele foi para a cruz. E lá na cruz se consumou a nova aliança. É tão interessante porque muitos cristãos não entendem, não percebem isso. Mas no Velho Testamento, os animais que eram imolados, eles não sofriam. Eles eram mortos com um golpe só. Mas a Bíblia fala que Jesus sofreu 6 horas. Jesus, ele sofreu por 6 horas. Por quê? Para levar o nosso pecado, o nosso sofrimento, a nossa dor. Então os pregadores da graça, eles acreditam nisso. Por que que essa oração, a palavra do Senhor está falando, perdoa as nossas dívidas? Por que que eu preciso pedir perdão? Porque Jesus veio debaixo da lei. A nova aliança não tinha começado ainda. Até aqui eu concordo com eles. Mas eu acredito que eles falham num ponto. E é esse ponto que nós cremos que eu quero compartilhar com você. No ponto que Jesus ensina os discípulos a chamar Deus de Pai. Você sabia que Jesus, ele quase foi apedrejado porque ele estava chamando Deus de Pai? Os fariseus falaram que iriam apedrejar Jesus porque Jesus estava se fazendo como Deus, o chamando de Pai. Então, presta atenção lá no início que eu falei. Jesus estava falando com os discípulos, mas as multidões estavam perto. Então, junto com as multidões estavam os fariseus. Aí Jesus falou o quê? Vocês precisam orar assim: Pai nosso que estás no céu. Esse é um ponto chave. Judeu não chama Deus de Pai. Você acha que os fariseus que estavam perto, eles oravam Pai Nosso? Não oravam. Não oravam. Por quê? Porque eles entenderam plenamente o que Jesus estava querendo dizer. Eles entenderam plenamente as implicações dessa oração. Então presta atenção, essa oração aqui, ela não é para todos. É só para aqueles que têm um pai. E aqui, anota o que eu vou estar te dizendo. No versículo 15, vai lá para mim por favor. Versículo 15 de Mateus 6. Olha o que a palavra do Senhor diz. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Presta atenção, porque isso aqui é uma sentença. Sentença de quê? De condenação para aquele que não é filho de Deus. Deixa eu te perguntar algo. O ímpio perdoa? Você já foi ímpio? O ímpio, ele quer o quê? Justiça. Não, pastor, fez, vai ter que pagar. É assim ou não é? Não há perdão lá fora no mundo, não há. Só há perdão na casa de Deus. Sabe por quê que no encontro você chorou bicas na hora da cura da alma? Porque você não queria perdoar. Porque perdoar não faz parte da natureza divina, não faz parte da natureza caída.
Só pode perdoar aquele que foi perdoado. Agora presta atenção, o que muitos fazem? Quantas vezes você acha que as pessoas lá fora oram essa oração por dia? 10, 20 vezes. Elas fazem essa oração do Pai Nosso. Agora presta atenção nisso. Quando elas oram o Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, como eu tenho o quê? Perdoado aquele que me tem ofendido. Você acha que realmente o ímpio perdoa quem tem ofendido ele? Sim ou não? Não. O que ele está fazendo? Ele está colocando uma faca na garganta. Ele está falando para Deus: Deus, o Senhor pode me condenar, porque eu não vou perdoar. Não perdoa. O ímpio, eu era assim, você é assim. Aquele que não nasceu de novo, ele não conhece o perdão. Então presta atenção, por que Jesus fez essa oração? Isso aqui eu creio dessa maneira. Porque ele estava confrontando o judeu. Se você conhece judeu, eu quero te perguntar: você acha que judeu perdoa dívida? Não perdoa. Se deve, vai ter que me pagar. E os judeus estavam ouvindo isso, as multidões estavam ouvindo isso, os religiosos estavam ouvindo isso, os fariseus estavam ouvindo isso. E é tão interessante porque, se você vai lá para Mateus capítulo 18, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas a Bíblia conta uma parábola, Jesus conta uma história, que o rei, ele foi ajustar conta com algumas pessoas que estavam devendo ele, e a Bíblia fala que tinha um devedor, que estava devendo milhões de reais para ele. Eu estou traduzindo aqui para você entender. E aquele rei manda chamar então aquele devedor, e fala: ó, você precisa me pagar. Aquele rapaz fala: eu não tenho condição, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida. Me perdoa, eu não consigo pagar, pelo amor de Deus. Aquele rei então faz o quê? Perdoa ele. Ele sai da audiência com o rei, encontra um servo dele, que estava devendo pouca coisa para ele. O que ele faz com aquele servo? Ele pega aquele servo, começa a espancar aquele servo e manda lançar ele na prisão, até que toda dívida seja paga. É tão interessante porque a Bíblia usa a expressão seguinte: os seus companheiros, os seus irmãos, vendo isso, procuraram o rei e contaram para ele a história. A Bíblia fala que o rei manda chamar de novamente aquele servo e fala: espera aí, eu te perdoei tanto, e por que você não perdoa aquela pessoa que te devia? Agora faz o seguinte: você vai para a cadeia, e você só vai sair de lá depois que você me pagar tudo o que você me deve. Isso é a história do fariseu. Mas por que eu estou dizendo isso? Aquele fariseu, por que ele foi cobrar a dívida daquela pessoa que o devia? Porque na cabeça dele, a Bíblia não diz isso, mas uma pergunta ali fica implícita. Aquele fariseu, quando ele foi cobrar aquela dívida, por que ele não perdoou? Porque ele achou o seguinte: eu sou bom. Porque eu sou bom, o rei me perdoou. Eu merecia o perdão de Deus. Deixa eu te dizer algo. Sabe que às vezes esse é um problema dos religiosos? Tem religiosos que acham que merece a bênção de Deus. Tem pessoas que acham: não, pastor, eu faço por onde? Eu pago o preço. Eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Deus tem que me abençoar. É o fariseu que não entendeu a dívida que ele tinha e não entendeu o tamanho do perdão. Porque o dia que eu entendo o tamanho do perdão, e tem pessoas que creem dessa maneira: não, pastor, Deus, ele derramou graça sobre a minha vida, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabia que um dia eu iria aceitar Deus, por isso ele me escolheu. Para com isso. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor, ele resolveu nos dar vida, resolveu nos trazer vida, vida abundante, vida abundante. Então, o problema é esse, é que essa oração do Pai Nosso, Jesus está mostrando o seguinte: o fariseu não consegue orar ela. O fariseu, ele não pode orar ela. Por quê? Porque ele não é capaz de perdoar. Sabe, na verdade, o que Jesus está querendo dizer na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Quem nasceu de novo, presta atenção nisso, ele perdoa. Pastor, e quem não nasceu de novo? Não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, não sei eu que falo não, é a Bíblia que diz, você não nasceu de novo.
Porque você só pode perdoar depois que você é perdoado. Você só pode liberar perdão depois que você entendeu o tanto que você foi perdoado. Pastor, qual que é o estilo de vida dos filhos de Deus? O que que Jesus na verdade estava querendo dizer? Projeta para mim Efésios capítulo 4, versículo 32. Jesus aqui no Pai Nosso, Ele não estava dizendo que você iria ser perdoado se você confessasse. Jesus na verdade Ele está dizendo o seguinte: se você nasceu de novo, você foi perdoado, e porque você foi perdoado, hoje você pode perdoar aqueles que te ofendem. Hoje você pode liberar perdão para aqueles que te maltrataram, para aqueles que abusaram de você, para aqueles que fizeram coisas terríveis com você. Mas quem que é capaz de fazer isso? Só aquele que nasceu de novo, só aquele que recebeu a natureza divina, só aquele que recebeu o perdão divino. Olha o que a palavra do Senhor diz, Efésios 4:32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. E aqui Paulo está dizendo, o estilo de vida seu hoje, não é de ficar amargurado com o irmão, não é de não querer olhar na cara do irmão mais, porque ele te fez o mal, mas é você perdoar. Por quê? Porque você foi perdoado em Cristo. Então o estilo de vida seu, não é você pedir perdão para ser perdoado, não é isso que Jesus está querendo ensinar no Pai Nosso. Jesus está querendo ensinar o seguinte: porque você foi perdoado, hoje você pode perdoar. Mas aquele que não nasceu de novo, cada vez que ele ora o Pai Nosso, ele está recebendo condenação sobre a vida dele. Ele está recebendo condenação sobre a vida dele. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quando alguém que é filho, resolve orar como ímpio, como se não fosse filho, ele está trazendo para si condenação. Mas quando alguém que não é filho, ele resolve orar como filho, ele também vai viver debaixo de condenação. Por isso você precisa entender quem você é. Você é filho de Deus, e você foi lavado completamente pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Você foi completamente lavado. Completamente lavado. Pastor, mas eu não sei quanto a você. Com certeza você já sofreu injustiça. Mas você já percebeu que você não consegue ficar sem resolver? Você não consegue ficar magoado. Às vezes você até fica chateado. Você até pode ficar ressentido. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos escravos da justiça. Você não consegue ficar odiando o irmão. Por quê? Porque agora você é escravo da justiça. Você recebeu o perdão de Deus. E aí o Espírito Santo fica levando você a resolver. A resolver. Eu lembro que quantas vezes irmãos não estão mais conosco, e aqui em Goiânia, em várias situações, eu fui profundamente magoado. E aí lá na frente, às vezes eles ligam, mandam mensagem: pastor, eu quero que o senhor me perdoe. Eu falo: irmão, você não tem que pedir perdão nada. Não tem nada que eu tenha que te perdoar. Nada, nada. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas por quê? Porque eu fui perdoado. Você foi perdoado. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Irmãos, a nossa dívida era impagável. E a palavra do Senhor fala que Cristo levou o escrito de dívida que era contra nós. Por isso, não fica devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Não fica cobrando justiça. Apenas perdoe aqueles que te ofenderam. Porque esse é um sinal do novo nascimento. Na verdade é isso que Jesus está querendo mostrar. Se você não perdoa, você não nasceu de novo. Se você não perdoa, você não se tornou filho de Deus ainda. Você não experimentou do perdão ainda. Por quê? Porque você só pode perdoar depois que você experimenta do perdão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos viver o evangelho genuíno. Porque essa é a vontade do Senhor, que você possa viver sem condenação. E para encerrar, eu queria ler um texto com você que está lá em 1 João, capítulo 1. E eu quero reforçar aqui, porque esse é um texto também muito importante, que muitas pessoas usam ele para levar os crentes a pedir perdão todos os dias. Primeira coisa, e eu falei isso agora e vou repetir: você precisa entender, você precisa estudar a Bíblia de uma maneira textual, contextual. Nunca pega um versículo isolado para estudar a palavra.
Porque esse é o problema, muitas pessoas pegam um versículo isolado e faz dele doutrina. Isso gera problemas. Então você precisa entender o contexto. O contexto, nunca fale nada fora do contexto. Porque se você pega um versículo isolado, vai ter problemas. Porque os versículos isolados, na verdade, não traduzem a verdade do texto em si. Outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte: tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém ou não? Tudo que está escrito na palavra é palavra de Deus. É Bíblia, é da boca de Deus. E é para nossa instrução, é para nossa edificação. Agora presta atenção, mas nem tudo que está na Bíblia é para você. É para a sua instrução, é para a sua edificação, mas não é muitas vezes para você. Isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Então olha aqui, quando Jesus chama os fariseus lá de raça de víbora, ele está falando isso para você? Serve para você, sim ou não? Sim ou não? Não, você não é filho da serpente. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus. É palavra de Deus, é ou não é? É palavra de Deus. Mas é para você? Não é. É para você tomar para si? Não é. Esse é o problema. Muitas vezes nós tomamos tudo como se fosse para nós, mas não é. Não é. Então, o Senhor escreveu muitas coisas. E é tão interessante que isso acontece até nas epístolas que Paulo escreve. Então, por exemplo, quando Paulo escrevia as epístolas, quando Paulo pregava, e os apóstolos, os judeus e os cristãos viviam juntos. Então você vai perceber que quando Paulo chegava numa cidade, ele pregava onde? Nas sinagogas. Ou seja, a sinagoga era para os judeus, mas ali tinha judeus convertidos e outros não convertidos. Mas Paulo estava ali pregando para todos, mas tinham dois públicos. E aí você precisa saber para qual público Paulo está falando em determinado momento. Da mesma maneira, Tiago também. Projeta para mim, Tiago capítulo 1, versículo 1. Você precisa sempre saber, o texto está sendo endereçado para quem? O apóstolo ou a pessoa que escreveu está querendo tocar quem? Então aqui Tiago 1, olha o que a Bíblia diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então presta atenção, Tiago aqui escreveu essa carta aqui para quem? Primeiro ele fala, para as 12 tribos. Essas 12 tribos aqui é para quem? Para as 12 tribos de Israel, para os judeus. Que estão aonde? Na dispersão. Quando que aconteceu a dispersão na Bíblia? No ano 70. Então você entende o seguinte, essa carta foi escrita depois do ano 70, para os judeus que estavam na dispersão. Então você já entendeu o texto, a carta de Tiago vai ser endereçada para quem? Para os judeus. Então, também vai falar para os judeus convertidos e também para os judeus não convertidos. Aí nós vamos lá para João. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. E você vai perceber que sempre que os apóstolos, isso de maneira geral, eles escrevem cartas, muitas vezes é para corrigir problemas na igreja. É para resolver situações. Paulo também da mesma maneira. Paulo escreveu aos Gálatas para resolver o problema dos judeus querendo introduzir a lei dentro da igreja. Tiago também da mesma maneira. E João aqui na carta de João, da mesma maneira. Então, João aqui, é tão interessante porque João ele foi o último apóstolo a morrer. Essa carta ela foi escrita provavelmente depois dos anos 90. Uns falam anos 90, até os anos 125, depois de Cristo. Agora, João quando escreve aqui, ele escreve para combater uma seita chamada gnosticismo. Pastor, o que é esse gnosticismo? É como se fosse o espírita de hoje misturado com um pouco de pentecostalismo. Algo terrível, maligno. Eu não quero explicar de uma maneira muito profunda o que é o gnosticismo, mas para você entender, ele tem duas linhas gerais. Primeiro o seguinte, o gnóstico ele não acreditava que Jesus havia vindo em carne. Ele acreditava que Jesus ele era um espírito, e ele aparecia para os discípulos, ensinava para os discípulos, e depois ele voltava, sumia. O gnosticismo ele não acreditava que Jesus ele veio em carne. E é por isso que João, ele fala o quê? Que Jesus é aquele que veio em carne. Projeta para mim João capítulo 1.
versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então presta atenção, aqui você vai perceber que do versículo 1 até o 4, João está combatendo esse ensino do gnosticismo dentro da igreja. Que eles acreditavam o seguinte: não, calma aí, Jesus ele não veio em carne, Jesus é um espírito. E aí João está falando o quê? Olha, deixa eu te falar algo. Eu estava com ele, eu apalpei ele, eu ouvi, eu coloquei a minha cabeça sobre os seus peitos. Eu toquei em Jesus, ele de fato é verdade, eu vi, ele é o verbo da vida. Então João aqui está combatendo esse ensino, que o gnosticismo falava o quê? Não, esse negócio de Jesus vem em carne, isso é mentira. E presta atenção, nós precisamos saber, porque a heresia, até onde ela vai, ela pode gerar problema. E eles estavam dentro da igreja, então o que eles pregavam? Jesus ele não veio em carne. Mas qual que é o problema disso? Se Jesus não veio em carne, Jesus não morreu. E se Jesus não morreu, seus pecados não foram perdoados. Se os seus pecados não foram perdoados, você está indo para o inferno. Essa é uma heresia terrível que estava nos dias de João, que ele veio combater isso. Combater. Agora, qual que é o segundo ponto do gnosticismo? É que eles acreditavam o seguinte: não, nós somos só um espírito. A nossa carne não tem problema. E a nossa carne, ela é ruim. Ela não presta. E o pecado é algo só no corpo. Então não tem problema eu pecar. Por quê? Porque eu sou um espírito. Então eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter problema. E aí você vai perceber que a partir do versículo 5, olha o que a palavra do Senhor diz. O apóstolo João começa a combater esse ensino do gnosticismo. Que o pecado é algo que está no corpo, e eles eram um espírito, e por causa disso não tinha problema nenhum eles pecarem. E aí João começa dizendo o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que eu acho interessante? A palavra do Senhor diz o seguinte: se porém andarmos na luz, você está na luz, porque o Espírito Santo habita em você. Quantos creem nisso? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você peca, você não peca nas trevas, você peca na luz, porque o Espírito está em você. Em você. Quando você erra diante da luz. Diante da luz. Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia está falando que o sangue de Jesus nos purifica. Como? Quando nós estamos na luz. Quando você está na luz, é o que a Bíblia de João está dizendo. Você é purificado pelo sangue. Agora presta atenção. E aqui você vai perceber que João está falando tanto para os crentes, quanto combatendo o gnosticismo. E aí você precisa prestar atenção nisso. Quando que ele está falando para você que é crente? E quando que ele está falando para quem não é crente? Ou para quem? Porque ele mesmo diz na epístola que muitos não eram do Senhor, eram do anticristo. Isso dentro da igreja. Então aqui João ele alterna, porque João, irmãos, ele é nobre. E aí ele começa a falar de uma maneira amorosa, tanto para os filhos de Deus, quanto para aqueles que eram gnosticistas. E aí ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, você acha que ele está falando para crente ou para ímpio? Para crente. Para crente. Esse texto aqui, versículo 7, ele está falando para crente. Agora presta atenção, versículo 8. Se dissermos, não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O que o gnosticista acreditava? Que não tinha pecado, porque ele era um espírito, e o pecado não tocava nele. Aqui ele está falando para crente ou para ímpio? Para ímpio. João aqui ele está falando para ímpio. Ele está falando: olha, se você fala que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo, porque é isso que o gnóstico pregava. Não tem pecado, porque eu sou um espírito. Você está se enganando a você mesmo, e a verdade não está em você. Ele está falando para ímpio aqui. E aí ele vai lá para o versículo 9. Então vamos lá para o versículo 9, que esse é o texto que eu quero chegar.
Esse texto todos nós conhecemos de cor salteado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então aqui ele diz o seguinte: se confessarmos, o que é confessar? É você reconhecer, é você admitir. Admitir o quê? Que você erra, que você é falho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Presta atenção, essa palavra aqui é para quem? Que Ele vai te purificar, que Ele vai te perdoar. Isso aqui é quase uma palavra evangelística. Se você crê em Jesus, você vai ser perdoado. Se você reconhecer que você é pecador, que você precisa de um Salvador, Deus vai te perdoar. Se você admitir que você é pecador e que você precisa ser salvo, você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque a primeira condição para você ser salvo é você reconhecer que você é pecador, é você reconhecer que você está perdido. Essa é a primeira condição, é admitir o pecado. Então presta atenção, esse texto que nós oramos é para crente ou para ímpio? Para ímpio. 1 João capítulo 1 versículo 9 não é para filho, é para ímpio, porque é ele que precisa reconhecer quem ele é um pecado, que ele está perdido, e se ele reconhecer isso, ele vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu reconheço isso e quando eu entendo isso, você vai viver uma vida sabendo que você foi. Presta atenção, você foi. Você não vai ser perdoado. Você já foi. Isso já aconteceu. Isso já é uma realidade. E aí quando você entende que você é perdoado, isso vai te dar ousadia para você entrar na presença do Senhor. Você não vai viver uma vida de acusação. Por que que muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação e acusação? Porque eles não acreditam que eles foram completamente perdoados. Eu gastei 3 domingos para falar isso para você. E muitas pessoas falam que falar sobre perdão é algo trivial, é algo para novo convertido. Com certeza, eu deixei a sua cabeça bagunçada. Essa é a minha intenção. Não é você engolir tudo que eu estou falando, mas se dispõe a orar, para que o Espírito Santo possa te mostrar isso. Porque a vontade do Senhor é que você possa viver uma vida cristã onde o fardo é leve, suave. Não um fardo pesado. Deus não tem um fardo pesado para você. Eu às vezes converso com pessoas e eles falam: pastor, ser crente é difícil demais, é pesado demais. Aonde? Para mim não é. Não é diante de Deus. Porque eu entendo, não é nada por mim. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver no preço que foi pago na cruz no meu lugar. Tudo está pronto, está consumado. Deus tem uma vida abundante para você. Mas eu só vou viver isso o dia que eu entender, não tem dívida mais. Não tem dívida que eu precise pagar mais para Deus. Cristo pagou todas as minhas dívidas. Hoje eu posso entrar com ousadia na presença do Senhor. Com ousadia na presença do Senhor. Então presta atenção. Quando eu entendo para quem a Bíblia está dizendo, fica mais fácil de compreender. Aqui João não está falando desse versículo para crente. Aqui ele está falando para o ímpio. Se você reconhecer quem você é, se você reconhecer que você está perdido, que você tem pecado, que você precisa de um Salvador, o sangue de Jesus vai te lavar completamente, e você vai ser purificado, você vai ser lavado, o sangue vai te cobrir, o sangue vai te envolver, e a sua história vai ser transformada. Mas isso não é para você. Eu sei, eu já orei, eu já fiz isso várias vezes, já até preguei sobre isso, mas graças a Deus os meus olhos se abriram para entender algo. Lá na cruz, Cristo pagou um preço completo, não foi pela metade. Deus não deixou um saldo para que você pudesse pagar o restante. Então presta atenção, você foi completamente perdoado, e porque você foi perdoado, você é completamente aceito, e porque você foi perdoado e aceito, a palavra do Senhor fala que nada poderá te separar do amor de Deus. Mas tem gente que fala que o seu pecado pode. É verdade, quando ele não foi perdoado, mas ele já foi lá na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Fica de pé onde você está. A minha intenção literalmente foi desmontar, foi jogar por terra muitas crenças que foram construídas na sua vida. Crenças erradas que impedem você de ter ousadia, de ter fé. E o meu desejo não é que
você apenas engula tudo isso. Não, mas o meu desejo é que você ore para o Senhor, para que os seus olhos sejam abertos. Queria que você fechasse os seus olhos agora, por alguns instantes. Fala para o Senhor. Talvez tem muitas coisas ainda que está em conflito no seu coração, diante de tudo isso que eu falei. São 3 ministrações que eu preguei. Eu vou deixar ela disponível, não sei como. No grupo dos membros elas já estão disponíveis, mas eu vou deixar ela disponível em algum lugar, não sei se no YouTube, em algum lugar. Mas eu queria que você de fato orasse para o Senhor, porque o Senhor, Ele quer que você possa viver de uma maneira abundante. O Evangelho é vida abundante, o Evangelho é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Ah, pastor, eu tenho luta. Sim, mas não é o Senhor que está pesando a mão sobre você, não é o Senhor que está punindo você, porque Cristo já foi punido no seu lugar. Por isso eu queria que você orasse. Fala para o Senhor: Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Oh Espírito Santo, abra-nos o entendimento. Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que o preço foi pago completamente, que o preço foi pago completamente, que eu fui completamente lavado, que não restou nenhuma culpa mais, que não restou nenhuma condenação sobre a minha vida mais, que hoje eu posso entrar com ousadia na presença de Deus e desfrutar de uma vida abundante, de uma vida onde eu vou ter tudo aquilo que Cristo conquistou para mim. Deus, eu declaro que não há mais culpa sobre a vida dos meus irmãos, que toda condenação sobre as suas vidas é removida nessa noite. Pai, eu quero declarar que os seus olhos são abertos, para que eles possam enxergar, Deus, que o Senhor, oh Deus, tem uma vida plena, abundante, Pai, para eles, aonde eles vão desfrutar, oh Deus, do fardo do Senhor, que não é um fardo pesado da religiosidade, mas é leve, suave, cheio de graça. Pai, como a tua palavra diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que os nossos olhos sejam abertos para enxergar que a bondade do Senhor nos cerca, não porque somos perfeitos, não porque não temos falha, mas porque nós fomos completamente perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, e a obra do Senhor foi completa, em nome de Jesus. Aleluia. Quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, onde você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Só um minutinho. Amanhã, quando você acordar, declara: eu sou abençoado, eu sou aceito, eu sou cheio da bondade de Deus. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua performance, tem a ver com o preço que Ele pagou na cruz no nosso lugar. Foi um preço completo, perfeito. Que Deus possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de vitória sobre a vida de 3 irmãos que está perto de você. Os irmãos estão, se eu não me engano, estão vendendo algo ali na porta. O que é? Caldo. Lá na porta, a rede do Wellington está vendendo caldo. Não vá embora, você pode comprar, levar para casa. Abençoe essa obra em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Passa ali no Wellington, compra um caldo em nome de Jesus.